Então, como eu dizia, 1928, 1933, eu vou cometer a leitura, né, do poema, pedir a paciência de vocês. Para aqueles que não têm, vou tentar compartilhar o texto aqui. Então, claro. Abriu o microfone. Então, poemas de Álvaro de Campos, 1933, Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte, a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino, a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. E se não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça. E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? Ser o que penso, mas penso tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos de gênio como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios, há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão agora gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas. Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas. E quem sabe, se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu, mas sou, e talvez serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira. E ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chava, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha.
escravos cardíacos das estrelas. Conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira. Mais o sistema solar, a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena, come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e, ao tirar o papel de prata, que é da folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas, ao menos, fica da amargura do que nunca serei. A caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas, ao menos, consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre, ao menos, no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou e enrolo para o decurso das coisas. E fico em casa sem camisa. Tu, que consolas, que não existe, e por isso consolas, ou deusa grega, concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores, e gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocó célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei que moderna, não concebo bem o que. Tudo isso, seja o que for que seja, se pode imaginar, se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado, como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Fica passando aqui. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira. E penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortam o rabo, e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti e perdi. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime, essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse, e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo. Como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhe-o com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendida. Ele morrerá, eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também, os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isso se deu. Em outros satélites, de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de outras coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco. E a realidade, sempre plausível, cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me, enérgico, convencido, humano.
e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los, e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo, no momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consciência de estar mal disposto. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço. É o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me. Adeus! Gritei-lhe adeus, ó Esteves, e o universo reconstruiu-se sem ideal, nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. Bem, obrigada pela leitura. É um poema extraordinário, né? É impressionante. Mas vou começar um pouco trazendo alguns elementos. Vamos ver se dá para chegar na tabacaria, mas queria trazer algumas coisas antes, com relação ao Fernando Pessoa, para a gente também adentrar o contexto, né, da escrita e do poeta. O Fernando Pessoa foi uma leitura importante para mim durante a pandemia. Isso foi uma coisa que, de alguma forma, me retornou agora. Ali por 2021, no início, eu recebi o convite para fazer uma conferência sobre Fernando Pessoa em Campinas. Era um colóquio sobre Fernando Pessoa. Então, eu me debrucei, voltei ao Fernando Pessoa naquele momento. E antes a gente tinha feito um colóquio, que eu não me lembro em que ano foi, mas foi bem antes, sobre os 100 anos da morte de Fernando Pessoa, não, do início dos heterônimos. Mas foi um encontro no Santander, que é organizado junto com a Catherine e com o Laurence Flores. Muito legal. Então, o Fernando Pessoa tem já reverberado por algum tempo, mesmo nesses anos de agora. Naquela fala de 2021, eu chamei o transbordamento de heterônimos em Fernando Pessoa por um fio da psicanálise. E tomei, naquele momento, uma carta que o Fernando Pessoa escreve para o Adolfo Bioy Casares, não, Adolfo Casares Monteiro, Bioy é o argentino. Eu passei por onde o Fernando Pessoa, é uma carta muito interessante, eu vou tomar essa carta depois no próximo encontro, mas onde o Fernando Pessoa, ele dá um diagnóstico dele mesmo, com a questão dos heterônimos. Então, ele vai dizer, os heterônimos é o que tem de mais histérico em mim. Então, ele toma coisas da psiquiatria e tal, mas aí ele vai entrar pela poética mesmo e vai dar os elementos que ele vê, que compõem para ele essa produção de heterônimos. O primeiro, eu não vou entrar agora, mas o interessante é que o primeiro heterônimo ele vai situar quando ele tinha em torno de 6 anos, e se chama Chevalier de Pas. São cartas que o pequeno Fernando escreve, então, já assinando Chevalier de Pas. Vocês veem que interessante o nome, né? Quer dizer, de alguma forma, o Cavaleiro da Passagem. De alguma maneira, ali já tem um nome que dirige um pouco para essa abertura do que vão ser tantos outros nomes, porque não foram só os heterônimos considerados como tais, mas no espólio dele se encontra 136 assinaturas diferentes. Então, Chevalier de Pas, a gente vai abordar, então, no próximo encontro. Mas, naquela ocasião desse escrito, eu escolhi uma epígrafe do Antônio Tabucchi sobre Fernando Pessoa que eu gostei muito. O que o Antônio Tabucchi diz? Não há nenhum caso clínico a descobrir na heteronomia de Pessoa. Apenas uma simples loucura. Do mesmo modo que talvez seja simples loucura toda a literatura. É bonito, né? É com simples loucura, mas ao mesmo tempo toda a literatura. É uma bela forma de situar um lugar de onde tomar o Fernando Pessoa, porque também ele é uma certa tentação muito forte
interpretações clínicas, porque o outro, porque os outros, porque... E eu acho que às vezes tem alguns autores que pesam a mão. Então, a Colette Soler foi uma que escreveu sobre Fernando Pessoa, e tem uns momentos em que pesa. Eu agora não tenho nem presente, mas pesa, porque é como se ele desse margem, né, para essa leituras e interpretações. Eu gosto da simples loucura, toda a literatura do Tabucchi. Um Tabucchi é diferente, mesmo os escritos dele sobre Fernando Pessoa. Então, Antônio Tabucchi é um grande escritor. Só ele, a sua produção também é muito forte. Ele foi italiano, é italiano, né? Foi tradutor de Fernando Pessoa. Ele escreveu Noturno Indiano. Vocês devem lembrar que tem um filme e tem um livro, Noturno Indiano, muito bonito, que tem a ver com uma viagem de trem, onde ele vai também em busca de si mesmo, de alguma forma. Então, o Tabucchi é um condutor de pessoa bem valioso para mim. Ele escreveu um livro que chama Pessoa na Mínima, e é um texto onde ele trabalha a partir de vestígios, de traços mínimos, de coisas pouco tomadas na obra. Ele escolhe essa via dos fragmentos para fazer a abordagem do trabalho da pessoa. E quando ele diz simples loucura e joga esse traço com toda a literatura, eu acho que a gente pode pensar que essa simples loucura tem a ver com a loucura das letras, de como um escritor se deixa tomar pela linguagem. Então, é uma simples loucura que, de alguma forma, nos concerne também, na medida em que a gente trabalha com a escuta, né? Aqui tem a relação que a gente lançou no encontro anterior, ligação entre poesia e psicanálise. Eu trouxe um livrinho que é a Poesia e Psicanálise de um colega argentino, que é o Henrique Tenenbaum, que tem um trabalho muito interessante, e que, retomando da nossa vez anterior, ele trabalha sobre a questão do fazer do poeta numa direção totalmente contrária à uniformidade da língua. Ele estava trabalhando sobre a questão do nazismo, como se precisava ter uma fala unívoca, global, central, que tomasse, vamos dizer, a direção de uma totalidade. E o Henrique está trabalhando a questão do poeta e também do psicanalista como nessa relação de que o inconsciente, ele diz, é sem dúvida um operador anti-uniformidade. Então, aqui a gente tem, né, essa ligação psicanálise, poesia também já marcada. Mas então, Fernando Pessoa, como é que ele vai situar o que acontece a ele? Ele diz de um transbordamento. Essa é a forma poética de situar esse movimento que gerou a constelação dos seus escritos, né? Como um transbordamento, um extravasamento que terminou por configurar a inscrição da sua obra na cultura. Como é que ele diz isso? Vou ler um trechinho do Passagem das Horas, desse heterônimo que é o Álvaro de Campos. Ele diz: multipliquei-me para me sentir. Para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei. Não fiz senão extravasar-me. Despi-me, entreguei-me, e há em cada canto da minha alma um altar a um Deus diferente. Tem uma sintonia com o Tabacaria, é o mesmo heterônimo, justamente. E também queria trazer uma observação da Leila Perrone Moisés, que também escreve muito sobre Fernando Pessoa. Ela tem um livro que chama Fernando Pessoa, Quem Doeu, Além do Outro. A Leila Perrone Moisés esteve conosco aqui nesse encontro dos 100 anos Fernando Pessoa, e ela diz: o que acontece em Fernando Pessoa não é a simples multiplicação de um eu em vários, mas o desdobramento de uma alteridade em tal dimensão que o retorno ao um se torna impossível. Né? Também é uma outra forma interessante de dizer disso que vai se desdobrando nesse trabalho. Mas aqui, nesse Passagem das Horas, a gente já tem o Álvaro de Campos, que é um heterônimo que aparece, Fernando Pessoa diz, quando sinto um súbito impulso para escrever e não sei o quê. A emoção, sentir tudo de todas as maneiras.
sentir toda a gente e toda parte. Esse é o Álvaro de Campos. É o heterônimo mais próximo de Fernando Pessoa, se tem, né, na Fortuna Crítica, é um pouco o seu duplo extrovertido. E o Álvaro de Campos trabalha muito nessa direção do culto à velocidade, à máquina, à modernidade. É o heterônimo principal nessa direção, diferente do Alberto Caeiro, que vai ser o guardador de rebanhos, né? É a contradição em processo. E o que a gente vê em tabacaria também tem, né, também está nessa via, né? Algo da dissolução do eu, dessa dispersão, desse desencontro. O Álvaro de Campos tem também nos estudos 3 momentos da sua poesia. O primeiro seria essa lírica do simbolismo, que tem a ver com a virada do século, onde o poema emblemático é o Opiário. Depois tem um tempo da euforia da modernidade, futurista, onde a gente tem esse outro belo poema que é Ode Moderna, onde aparece até o ruído das máquinas, né? Ele trabalha com a sonoridade também nessa direção. E, por último, o que seria esse momento de uma melancolia da modernidade, cujo emblemático é o Tabacaria. Então, escritos que dizem de uma posição, né, de como o poeta se deixou tomar na linguagem, e nessa mesma operação, como ele foi tomado no seu tempo e contexto. Fernando Pessoa e o mal-estar na cultura, a gente pode dizer, perto de Freud. É sempre valioso quando uma produção em arte nos permite tocar algo dessa implicação do sujeito com o laço social, linguagem, laço social, contexto e tempo onde ele é produzido. Eu lembro aqui a posição do Agamben, quando ele trabalha no que é o contemporâneo, no fato de que ele escolhe a figura do poeta para dizer desse contemporâneo. Vamos lembrar, nesse ensaio que dá origem também ao título do nosso seminário, acho que sempre é bom a gente retomar um pouco. O que o Agamben diz? Contemporâneo é aquele que mantém um olhar sobre seu tempo, não para estar mergulhado nas suas luzes, mas para poder perceber nele seu escuro. Paradoxos, porque o escuro também tem a ver com uma luz que não nos alcançou. Então, para fazer essa operação, essa leitura do contemporâneo, o Agamben vai trazer essa proposição de que é preciso estar num certo anacronismo, num certo deslocamento. Se trata de estabelecer uma relação singular com o próprio tempo. De uma maneira, de uma forma, está aderido a esse tempo, mas, ao mesmo tempo, tomar distância do seu tempo, né? Então, não é o olhar reto, direto. Tem uma sintonia com o dizer do Lacan, quando Lacan trabalha nas formações do inconsciente, ele diz, o inconsciente só vai se entregar meio de lado, né? Essa linha transversa. E o Agamben, por isso eu relembro nosso texto base, nesse texto ele escolhe a figura do poeta para interrogar a relação com a contemporaneidade, trabalhando com a poesia do Zip Mandelstam, O Século, que é uma poesia de 1923, mas, né, um pouco contemporânea também da produção do Fernando Pessoa. O que o Agamben vai nos propor, que eu acho que é legal da gente lembrar? A de que o poeta, enquanto contemporâneo, tem a ver com uma fratura, aquilo que impede o tempo de compor-se e, ao mesmo tempo, faz a sutura dessa quebra. Soldar com seu sangue o dorso quebrado do tempo, diz o Mandelstam, nessa poesia O Século. Então, a fratura, ao mesmo tempo, a relação com a quebra e com a sutura. Então, o cruzamento entre a experiência singular do poeta e o fato de que ele é permeável aos significantes que lhe vêm do campo do outro, né? E, nesse âmbito, nós estamos com o singular e o tempo e o quadro discursivo onde essa produção se engendra, onde eu acho que Tabacaria, né, mostra muito essa relação, esse cruzamento. É uma das poesias mais fortes nessa direção.
Naquele tempo, então, em que eu estava preocupada com Campinas, com preparar o material, me aconteceu uma coisa bacana. Eu tive a possibilidade de participar de uma oficina em torno da obra de Fernando Pessoa, organizada pela Livraria Bertrand, de Portugal. Então, eles organizaram uma oficina, era pandemia, e eu fiz essa oficina com o professor Jerônimo Pizarro, que enfim, trabalha sobre Fernando Pessoa. E vou destacar 2 pontos. Uma coisa que eu achei fantástica, porque também não é algo de muito... Enfim, que a gente frequenta muito com relação à obra de Fernando Pessoa. Ele trouxe nessa oficina de que o espólio de Fernando Pessoa, ele tinha uma urna, né, onde se encontrou mais de 30 mil papéis. Então, uma quantidade, um material impressionante. E que ali aparecem 136 autores fictícios. Então, ele deixa, né, ele lega nesse baú alguma coisa impressionante. E ele chama atenção para um fato. Ele diz: somos nós, editores, que estamos a construir, por exemplo, Alberto Caeiro. Porque ele diz, depende de cada editor. Não é tão óbvio. Não está tudo assinado, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, né, Bernardo Soares. Ele diz que tem uma infinidade de poemas não assinados e que os editores também então vão atribuindo esses poemas a esse ou aquele. Bom, isso aqui tem o estilo do Alberto Caeiro, vai para esse lado, outros dos outros heterônimos, e que então toda essa produção ela também é uma produção móvel, movente. Ele dá o exemplo de que no livro do Desassossego tem editores que publicam em anexo 450 trechos, outros 500 e outros 800. Então, mesmo o livro do Desassossego não é óbvio. Não é óbvio que esses são os poemas, né, vamos dizer, desses ou daqueles. Então, ele conta que o Fernando Pessoa, ele mesmo, podia ficar com um poema para só depois, tempos depois, fixar a autoria. Podia ficar anos. Então, que nessa oficina me veio muito e que ele, né, traz, é que ele prefere pensar autores dinâmicos, mais do que realidades estáticas dos heterônimos. Né? Porque a gente recebe os heterônimos, mas tem um movimento aí que vale a pena, né, se tomar. E a outra coisa que ele diz é que é difícil ter um poema mais importante no século XX do que Tabacaria. Então, ele coloca Tabacaria como o que se produziu, né, na poética, como aquilo que marca de uma forma muito forte o poema mais importante. Tabacaria vai transportar muitos elementos, agora a gente escutando o Robson, né, de novo, elementos que vão se desdobrar nesse início de século, então. Complexidade da vida, o teatro do absurdo que vai vir depois com Brecht e Beckett, a filosofia existencialista, a perda, a solidão. Eu lembro aqui os textos do Walter Benjamin, abordando Edgar Allan Poe, num conto muito bonito que ele tem, que é O Homem na Multidão, se vocês lembram, né? O conto fala do convalescente de uma doença grave que está sentado num bar, então ele está no interior do bar, um pouco como do outro lado da rua. E ele vê aquele movimento intenso, burburinho das pessoas passando na rua, fazendo coisas, a multidão que passa apressada, fervilhante, enquanto que ele, destacado desse movimento, ele diz, né, perdi-me na contemplação da cena da rua. Olha o diálogo com o Tabacaria. E ele pode, então, pôr um olhar, de certa maneira, deslocado, anacrônico, sobre o exterior, marcado ele por uma espécie de exílio, que foi essa doença grave, onde se vislumbra algo do limite, onde se vislumbra algo de um outro lugar. O que para aqueles que estão no burburinho da rua, misturados na vida, ou comendo chocolates, enfim, estão
movimento, já se arma esse desencaixe, esse desencontro. A fugacidade, o século XX com os jornais, as quinquilharias das tabacarias, o fumo de um cigarro, que aparece tanto aqui, né? O efêmero, que se esfumaça na sociedade de consumo, então essa chamada para o fumo do cigarro também não é qualquer coisa. A mercadoria, a brevidade, a rarefação. Nós estamos, né, nesse contexto dessa produção. Linha divisória que marca a impossibilidade de recobrir um mundo pelo outro, como em tabacaria. A rua é real para os que estão nela, a cruzam, a povoam, mas impossivelmente real para quem está do outro lado. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Já está dado no início. Eu já passei do tempo? Não sei. Mas tá bom. Vou tomar só mais 2 elementos aqui e tocamos. O Eduardo Lourenço, outro grande escritor português que trabalha muito sobre Fernando Pessoa, ele diz: poema tabacaria que concentra todo o Álvaro de Campos, alma excedida de si mesmo e do universo, trazendo o aroma que não se apaga de todos os excessos e a melancolia da modernidade. Ele diz: pessoa sobre transformar a simpática tabacaria da cidade e seu humilde dono no símbolo mesmo do universo e seu mistério. Já o Antônio Tabucca vai brincar com o que ele chama um lapso freudiano. Ele diz que o Fernando Pessoa escolhe essa loja, uma tabacaria, e não outra, porque exatamente porque nessa loja se vende o produto que ele emprega habitualmente, embora sem se dar conta, para neutralizar a sua angústia metafísica, tabaco. E está dito aqui, né? Acendo um cigarro, inclino, e dali, então, né, gozo e sequência. Para o Antônio Tabucchi, esse poema vai se representar nessa expressão que ele diz: arrepio metafísico da interrogação sobre o próprio real. Tem um trecho que eu gosto muito, que é quando ele fala escravo cardíaco das estrelas. Acho que uma expressão: escravo cardíaco das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é alheio, saímos de casa e ele é a Terra inteira, mais o Sistema Solar e a Via Láctea. Que incrível expressão, escravo cardíaco das estrelas. Fulguração e alternâncias. Cardíaco das estrelas como tocar algo do ilimitado entre o sonho e o despertar, sonhando em tocar algo intangível, há uma altura e há uma expansão incríveis para desembocar em algo opaco e alheio. A angústia permeada. Tudo isso é estrangeiro, como tudo. Então, em tabacaria, a gente encontra com isso, né? Um profundo desencontro sem remédio, no dizer do poeta pelas vias das oposições que ele vai apontando, que não são oposições simples também. A gente pode pensar mais como aqueles contraditórios, como a gente encontra no inconsciente, contraditórios que estão ao mesmo tempo, que se, né, relacionam. E que ele traz aqui como tudo ou nada, sonho, realidade, dentro e fora. E ao mesmo tempo em que ele marca esse desencontro, e que nisso aparece essa melancolia, é esse mesmo desencontro que funda, que sustenta as condições para esse fazer poético. O que não nasceu para isso, né, o poeta, aquele que é sustentado por uma espécie de negatividade, de renúncia, propriamente já está imerso no mundo da ação, para poder ouvir a voz de Deus num poço tapado, ou a cantiga do infinito, ou estar à frente dessa parede sem porta que impede o acesso à rua. O gênio para si mesmo se sabe, se supõe como tal, mas não é reconhecido pela história, pela tradição, tá no tabacaria.
A diferença de Napoleão, Cristo e Kant, que são conquistadores do mundo. Esse gênio da mansarda está em outro lugar. O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para o sonhador, para o poeta, né? Ele abre essa distinção. O paradoxal é que o poeta é ele mesmo o produtor de atos alteradores pela sua própria potência no ato criativo. Então, que deixo aqui para a gente fazer nossa sequência. Então, muito obrigado, Lúcia. Depois de ler e reler, né, o poema Tabacaria para vocês, eu pensei em 3 pequenos fragmentos, 3 pontos. Porque me interessava em que momento, né, do próprio Fernando Pessoa e da conjuntura portuguesa em que isso foi produzido. Então, são os anos 20, né, que é esse momento de grande efervescência no mundo. E Portugal participava disso também. Né? Não estava na crise econômica que se conheceu depois. Né? Ainda não era considerado, né, o Nordeste da Europa, se eu posso falar dessa forma, se cá entre nós. E isso se modifica depois de 89, mas, bom, outra história. E também por uma observação gente, né, de que até a metade, né, dos anos 20, né, soa, né, os nossos contemporâneos de além, nós costumamos dizer, estava numa grande efervescência produtiva e isso se corta, né, por altura de 25, 26, quando morre a mãe. E ele fica, né, sozinho, né? A namorada ele tinha abandonado há mais de 10 anos, praticamente. Mas ia também um momento de virada, né, na política portuguesa. Porque aí, por 26, se dá o primeiro golpe militar, em que os militares assumem o poder, quase como numa esteira, né, de uma certa demanda, porque a grande crítica era que Portugal era uma democracia sem rumo, esvaziada. Né? Imagine, né, uma Mussolini crescendo, se consolidando na Europa, né, e as críticas à democracia, de que não era nem uma democracia de Weimar, nem aquela autocracia italiana. E é justamente, né, quando, né, a partir de 26, se dá essa ascensão dos militares, ou melhor, não a ascensão, a tomada do poder, né, que, né, Álvaro de Campos começa a se manifestar mais claramente. Em 28, curiosamente, que é quando ele escreve Tabacaria, né, é o momento em que, né, Antônio de Oliveira Salazar começa a ser uma figura conhecida, porque ele assume o Ministério das Finanças ou da Economia de um daqueles, né, governos militares que não sabiam o que fazer com a economia, sabiam tomar o poder. E, né, curiosamente, Salazar faz uma única exigência para poder assumir o Ministério das Finanças e da Economia. Ele quer autonomia completa. A partir daí, a gente já conhece a história. Mas, né, óbvio que não é para fazer uma relação bionívoca, entre condições pessoais ou as condições conjunturais, mas é também para falar dessas situações paradoxais que a Lúcia acaba de citar, que onde se produz alguma coisa que rompe, que mostra, né, um momento, né, de desespero, de desamparo, de angústia e, ao mesmo tempo, né, que rompe alguma outra coisa que possibilita lidar com isso, né, de forma diferente e contrapor, né, aquilo que estava acontecendo. Então, esse primeiro momento. O segundo é um pouco como, né, nós estamos aqui, né, numa instituição psicanalítica e a minha prática, né, e a nossa tem a ver com a psicanálise, é sempre uma preocupação em que isso nos diz a respeito do nosso trabalho, da nossa clínica, ou em que isso influencia, em que isso nos ajuda a suportar e a continuar com o nosso trabalho, com a nossa praxis
E eu acho que em muitas outras coisas, obviamente, né, como você citou, né, o trecho do Agamben em que ele invoca, né, o filósofo e o poeta, né, nesse caso aqui. Dona, o que é ME? Jussara, acho que tu tá com o microfone aberto. Ai, vergonha. Alô, Jussara? Não, ela já Tá ouviu. bom. Ali, ó. Aonde? Aqui. Tá aberto. Isso. Porque eu não sei o que é NE, mas talvez seja a nota do editor. Mas, vamos seguindo a nota de leitor aqui, tá? O que me parece, também para poder tocar num outro fragmento, que é esse livro do Antônio Dabuc, né, que se chama Pessoana Mínima, né, como a Lúcia já citou, ele está disponível, eu recomendaria. Né? É um livrinho chiquitito pero cumplidor, na sua função, faz uma linda abordagem, mas que me interessa com relação a isso, né, dessa frase, né, da simples loucura, talvez como toda a literatura. Porque essa é uma pergunta, por exemplo, que o Jacques Lacan vai fazer na década de 70 a respeito de Joyce. Joyce era louco ou não era? Só que, né, o que me parece mais importante nisso é retirar a ideia de loucura, ou pelo menos distanciá-la da ideia de patologia. Tá? Isso é uma tarefa constante nossa. Não de idealizar a loucura como aconteceu nos anos 60, né, com os antipsiquiatras, etc., etc., que é um sofrimento também. Mas ter essa função de buscar, né, uma certa distância com relação a isso. Porque a pergunta do Lacan, ela vai adiante, ela não é tanto sobre a loucura do Joyce, mas é uma pergunta que envolve a todos, dizendo assim, será que é possível pensar a partir de quando se fica louco? A partir de quando cada um de nós pode enlouquecer? E eu creio que a poesia, por exemplo, que a palavra oferece, é uma forma de nos reconhecermos, né, em um outro lugar e de aceitar em determinados momentos a loucura com a qual nós vivemos, mas não por conformismo, mas também para pensar, né, uma outra forma de sustentação. Então, essa observação. Quem está nos escutando hoje também, entre outros amigos e colegas que estão aí, o Edson, que essa semana, né, escreveu, né, e citou o René Passeron, né, como, né, um dos artífices de dizer isso sobre a arte, mas que eu acho que a gente pode trazer, obviamente, para a poesia, dizer que, né, o artista, e aí, no caso, o poeta, faz uma espécie de enfermagem da nossa condição, né, mas não propõe a cura. Bem entendido. Nos ajuda a suportar, né, a atravessar, né, esses momentos. E isso, para mim, é fundamental com relação à própria clínica. Né, se eu me lembro da primeira vez que eu entrei em contato, né, com tabacaria, posso dizer que era quase adolescente, um pouquinho depois da adolescência, mas que o impacto foi brutal, entende? Respondi às minhas angústias a respeito da vida, da morte e da vontade de me atirar debaixo do carro, né? Era, ao mesmo tempo, me reconhecer, né, e conseguir algo que possibilitasse tomar distância desse impulso, que a gente pode atribuir a quem está acostumado a lidar, né, com os adolescentes ou pensa na sua própria história, isso é constante e é um risco. Mas insisto nessa condição de que isso não necessariamente precisa ser transformado em patologia, com o qual a gente tem um protocolo com o qual lidar, tá? Eu acho que é mais complexo e eu acho que o Pessoa nos ajuda a transitar, a atravessar isso. Depois, né, uma outra observação, né, com relação a isso de que, né, ainda, né, o Álvaro de Campos era um duplo extrovertido. Eu vou antecipar um pouquinho, eu não vou entrar hoje nessa questão do duplo, mas no nosso próximo encontro, se vocês se animarem, né, releiam ou leiam o Noturno Indiano, porque, né, eu creio que tem um interesse muito grande também, né, nessa figura, então, já que eu falei da angústia, né, naquilo que sustenta a angústia, né, que é essa relação com o estranho desconhecido, com o Heimlich,
como diria o Freud, né, com essa inquietante, essa estranheza inquietante, porque é um momento de reconhecimento e também de estranheza que permite que a gente possa se distanciar um pouco. Então, tem a intimidade e tem aquilo que é estranho, mas é estranho a partir da nossa própria intimidade. Então, acho que é bem importante pensar essa função do duplo, não só, né, como aquilo que nos causa espanto e que, de alguma forma, pode ser ameaçador, como classicamente na literatura isso aparece. Lembra-se, né, de William Wilson, as figuras clássicas do duplo, né, do Kafka, etc., onde o encontro com o duplo tem a ver com a morte, né, do personagem, o desenlace é sempre trágico, mas este encontro com uma forma de duplo que permite que nós possamos, eu vou dizer assim, nos conhecer um pouquinho melhor. Um fragmento, mas que permite com que a gente se aproxime da própria intimidade e se aproprie dela de outra forma. Não deixa de ser um encontro, uma apropriação de uma forma de duplo também, só que não necessariamente trágica. E eu deixaria assim, e não deixar assim para poder retomar, e queria, né, lembrar algo que da vez passada, né, eu trouxe aqui o depoimento de um colega falecido recentemente, Gerard Pomé, que dizia: a psicanálise é simultaneamente um ato poético e político. Né? Igual que a gente poderia avançar e dizer, ela será poética ou não será. Né? Porque ele diz, né, se vocês estão lembrados, mas a poesia tem a ver com o inconsciente, porque ele se repete, seja de maneira direta, dramática, seja de maneira a repetir o passado para transformá-lo, que é o que fazemos quando nos manifestamos. Né? E ele vai dizer, nós só temos as palavras para liberar as pessoas que falam em análise. Sem essa palavra, nada acontece. Porque para que a palavra seja dita, é preciso que ela seja livre e seja levada pelo vento, o vento das nossas manifestações. Tem uma coisa que deixar aqui. O Richard Zenit, que é o atual biógrafo. Onde é que está o livro? Está ali. Ah, tá. Você tem uma pequena biografia Isso. de Fernando Pessoa. Aí eu já deixo. Não, é que eu vou deixar aí a imagem em frente à câmera aqui, o pessoal poder. Não sei nem se vai poder, mas em todo caso. O que me interessava colocar é essa relação com o outro, com o duplo, né? Não para falar dos heterônimos, que tem uma fortuna crítica imensa, mas para dizer o seguinte, que em determinado momento, o Richard diz assim, ainda pensando nessa década de 20, que é onde fica mais patente de que o verdadeiro pessoa é sempre outro. Que vai ao encontro do que o Taput diz, quando ele diz o seguinte: pessoa sacrificou o eu em prol da heteronomia. Ao que nós poderíamos, né, parafrasear dizendo: a psicanálise, um psicanalista sacrifica o eu em prol da escuta. E se eu pudesse, né, intitular posteriormente, né, o que eu estou conversando aqui com vocês e que pretendo continuar da próxima vez, ler o poema e escutar as vozes. Poder fazer esse impossível caminho de reconhecimento do outro como si mesmo e, ao mesmo tempo, com essa impossibilidade de totalizar, que é uma promessa muito sedutora, que a gente encontra na vida cotidiana e na vida política. Tá? Mas que, né, essa dupla inserção, a nossa responsabilidade é singular, mas não sem o outro. Simultaneamente, a gente só pode aceder ao convívio, né, com o outro somente se nós nos singularizamos, nos apropriamos. Que é um paradoxo, né? Semelhante à nossa responsabilidade ética, mas também isso que eu estou chamando da escuta, com a qual nós nos tentamos, né, diminuir, né, esvaziar o máximo possível essa interferência, né, do eu. Porque, como eu disse, né, alguém já escreveu que hoje em dia a gente fala muito em relações tóxicas. Né? A toxicidade das relações
sempre tem uma promessa de continuidade, nunca de descontinuidade. E é por isso que ela se torna tóxica. Porque está sempre presente. Não cessa de estar presente. Ou seja, passa o tempo todo tentando transformar algo, né, contingente, innecessário de dominação para nós. Eu acho que é com isso que a gente tenta romper ao trazer algo da ordem do poético, das palavras, de sustentação desse outro lugar, né, cuja arma, cujo nosso instrumento é a linguagem. Bom, eu pararia por aí. Recomendo a leitura, se vocês quiserem retornar, Noturno Indiano, escrito pelo Antônio Tabucchi, e com o qual, da próxima vez, eu pretendo trazer mais algumas coisas. Obrigado. Passando aqui para o Inés. Venho nessa. Pode sentar aqui. Pode ficar aí. Não, tá dentro. Porque fica mais fácil tentar ali para ter Tá que bom. pular o fio. Tá. Tem que pular fora. É. Não precisa pular a corda. Bom dia para todos. Querendo agradecer as intervenções da Lúcia e do Robson. E vocês podem ver como a pessoa é um filósofo e um poeta, né, absolutamente extraordinário, impactante. A minha experiência, ela começa na faculdade, em primeiro lugar, como uma reação à filosofia que nos empurrava. Em segundo lugar, porque ele colocava uma série de problemas existenciais que a gente estava vivendo naquele momento, de todas as ordens, vamos dizer assim. E eu vou começar homenageando aqueles meus tempos, né? A relação entre poesia e filosofia, né? E para vocês verem a importância que o Pessoa teve na condução da filosofia nos tempos contemporâneos. Nós vamos dizer o seguinte, quer dizer, que a poesia, como a filosofia, trabalha com a palavra. Mas existem algumas diferenças. A primeira questão é que a filosofia, a poesia, ela trabalha com a palavra e eu diria também com a imagem. O poema do Fernando Pessoa é eminentemente de imagem, né? Então, essa questão mostra a necessidade de compreender perfeitamente o que é essa palavra. Bom, mas antes de chegar lá. Aí, o que a filosofia trabalha? A filosofia trabalha com conceitos, encadeamento de conceitos. Há uma relação lógica entre esses conceitos, né? Quer dizer, é completamente diferente sobre a palavra colocada na poesia, porque é uma palavra que trabalha com metáfora, trabalha com ritmo, trabalha com estrofes, etc., né? Ela não tem aquele rigor lógico da filosofia. Bom, isso é uma coisa extremamente importante, né, para colocar uma contemporaneidade nova na realidade intelectual, né? E a compreensão de que a filosofia, até certo ponto, deve abdicar de ser filosofia, né? Ou seja, essa necessidade de coisas encadeadas permanentemente. Bom, e então eu queria colocar, depois talvez vocês compreendam melhor o que eu estou dizendo, né? E a tabacaria é um drama poético, né? Porque é preciso entender que a tabacaria aparece exatamente como uma relação poética, uma relação dramática entre o personagem, que é o que enuncia o texto, né? E, ao mesmo tempo, a realidade do espaço da qual ele está presente, né? E essa situação ela é extremamente interessante porque ela coloca um pouco o que os gregos pensavam, né? Ou seja, como é que os gregos que fundaram a filosofia, que fundaram a pensar, no certo sentido ocidental, né? Eles pensavam olhando o mundo. Ou seja, olhar o mundo é começar a fazer teoria, né? E o que o Fernando Pessoa faz é exatamente olhar o mundo. Mas a teoria não precisa ser encadeada logicamente, ela pode ser encadeada poeticamente. Então, esse ponto, ele me parece extremamente importante. Então, eu diria que a tabacaria é um drama político
que pensa o homem, a mulher, o mundo, os seres, etc., né? As coisas, né? E ele parte de um personagem que está de frente à tabacaria. Veja, é um personagem que está em face do mundo. O mundo aparece agora não como, por exemplo, o campo, mas aparece como uma cidade. E na cidade aparece a tabacaria. Bom, nesse sentido, então, né, o que é esse mundo que aparece ali? O Fernando Pessoa, e através, sobretudo, do Álvaro de Campos, trabalha muito a contemporaneidade. Né? Quer dizer, tem um outro poema que eu não me lembro aqui onde é que está, ele diz, não é literal o que eu vou dizer, mas diz, a paisagem que eu estou vendo é diferente da paisagem que estava na antiguidade. Essa realidade mostra que, portanto, é isso mesmo. London 1926. London previsível. Então, a questão importante é exatamente essa: eu estar de frente das coisas, e diante das coisas eu começo a tentar compreender o que é essa situação. Eu vou usar uma outra coisa, talvez até um pouco contrário dos meus colegas aqui, que o Fernando Pessoa, ele trabalha essa ideia da filosofia, mas trabalha também a ideia do pensamento, e esse pensamento também é um pensamento trágico. Vou tentar depois colocar como no poema mostra essa tragicidade. Né? Quer dizer, o que é a tragicidade? Não vamos pensar nas coisas contemporâneas. As pessoas dizem, o cara morreu ali, então uma situação trágica. Caiu um pedaço de prego na cabeça dele, furou a cabeça, o cara foi para o hospital, morreu. Não, não é isso. Isso é um momento determinado, seguramente trágico, mas não é isso que é o trágico. O trágico é irreversibilidade do tempo. Né? É irreversível. Ou seja, esse poema aqui é irreversível no tempo, está num tempo determinado, está nos dizendo para nós exatamente essa irreversibilidade. Eu vou tentar mostrar essa irreversibilidade. Como é que aparece isso? Então, o que eu introduzi é que o poema trabalha com a palavra, mas também com a imagem. Bom, a questão da palavra é uma questão fundamental na filosofia e é uma questão fundamental contemporânea, que daí surge toda uma série de questões ligadas à palavra. Uma das delas é exatamente essa questão do que é a palavra. Bom, o Heidegger falava que a linguagem o ser da linguagem portanto, a filosofia. Né? Bom, ou seja, a casa do ser é a linguagem. Né? Ou seja, mas o Pessoa vai fazer uma pequena mudança nisso aí. Né? A mudança que ele vai fazer, né, é que exatamente, e isso quem diz é Bernardelli, né? Ela diz o seguinte, que a casa do ser não é a palavra. A casa do ser é, vamos dizer assim, é a poesia. A casa do ser é a poesia. Então, é uma ideia transformada do Heidegger. Vai falar que a palavra que era a casa do ser, bom, isso vale para tudo, vale para qualquer tipo de manifestação. E o que a Bernardelli diz é diferente, ou seja, a casa do ser está na poesia. Tá? Bom, então, eu ousaria dizer que essa poesia, no caso da tabacaria, né, é a casa da passagem do tempo num espaço que se move. Né? Nós temos um movimento do tempo, né? E, ao mesmo tempo, tem um espaço que, o Robson teria uma passagem, né? Em que ele está totalmente aberto. Então, vamos imaginar, nós aqui, por exemplo, né? Aqui tem a janela. Nós começamos, portanto, o poema com a janela. O cara está na janela ali. O que a janela e o quarto querem dizer? Isso é uma ideia filosófica que aparece no Leibniz. O Leibniz dizia que nós éramos mônadas, e mônadas fechadas. Por exemplo, nós todos aqui somos mônadas fechadas. Mas só que Deus teria colocado em nós todo o nosso destino. Então, no destino de vocês estava hoje, vocês virem aqui para assistir esse trabalho. E nós viemos aqui para fazer esse papel de falar. Bom, então, nesse sentido, o que significaria? Que o mundo já estava plenamente organizado. O Pessoa trabalha com essa ideia. Só que a ideia de quarto e de janela. E janela aberta.
Ou seja, no Leibniz, tudo já estava organizado pela essa máquina divina. Enquanto que, no caso do Pessoa, não tem esse lado divino. O que tem é exatamente a presença de umas em relação às outras na contemporaneidade influente da história. Bom, então, nesse sentido, portanto, a poesia é a casa de passagem do tempo num espaço que se move, porque o espaço se move. Então, veja, o cara o que acontece? Nós estamos aqui, nós estamos ali na janela. O lado de lá tem uma tabacaria, nós estamos de frente da tabacaria. Né? Bom, quando acontece esse episódio de estar de frente à tabacaria, imagine vocês numa situação, por exemplo, eu moro na 24 de outubro, a janela da minha casa dá para a avenida. Então, o poema se coloca bastante facilmente para mim compreender. O que significa isso? Que eu estou olhando e vejo as pessoas passarem, eu vejo os carros, eu vejo os cães, e agora, cada vez mais. Né? E depois eu vejo a poeira, eu vejo, enfim, um monte de coisas. Quer dizer, eu estou em face desse mundo. E é a partir daí que eu vou reflexionar. Né? Ele está reflexionando. E a reflexão vem através deste olhar. Quer dizer, pelo olhar que as coisas vão entrar na consciência do personagem. E esse olhar faz com que ele perceba essa mutação. Né? E essa mutação, tudo isso também está acontecendo com uma reflexão sobre o personagem. Né? E eu, para isolar essa situação, querendo falar mais da parte poética, e vou ficar nessa parte. Mas é importante ver que os episódios dos personagens atravessam essas questões todas que nós estamos colocando. Então, nesse momento que eu estou ali, eu vejo, estou na rua, estamos aqui dentro da rua. Bom, e a rua, o que é essa rua? Essa questão já começa a fazer a reflexão filosófica. Né? A rua, ela é misteriosa. É um mistério. O que estão fazendo aquelas pessoas caminhando ali e tem uma tabacaria, etc. Mas essa pergunta não é feita na Grécia. É feita em Portugal. É feita no momento preciso onde está o desenvolvimento do capital industrial e o capital comercial. Tanto que a tabacaria é uma casa comercial que vende um produto industrial que é o cigarro, é o fogo. Bom, então, é esse quadro que ele está tentando, vamos dizer assim, pensar o que está acontecendo. Tanto que lá quando ele pergunta assim, será que eu sou gênio? Não, não sou. Você tem milhares, 100 milhões de... 100 mil gênios junto nas mansardas. Nas mansardas. Né? E ele começa a perceber, você já falou sobre isso também, toda a situação em que ele não consegue enxergar as coisas, porque ele está sempre fora do mundo. Né? Quer dizer, ele não é isso, não é aquilo, etc. Né? Ele termina como um cão tolerado, dormindo no vestiário, como um cão tolerado pela gerência. Bom, Por ser inofensivo. Por ser inofensivo. Mas a ofensividade dele joga na outra parte, né? Joga nesse campo poético. Então, eu tenho aqui a vista, possibilidade de vista, desculpa. A possibilidade de vista, eu tenho as pessoas passando, eu tenho os carros passando, eu tenho a situação. E tenho a própria rua, que é uma construção de engenharia da cidade. Aliás, é interessante que o nosso poeta, o poeta que o Fernando Pessoa queria, que é o Álvaro de Campos, era um engenheiro. Né? Então, isso é importante porque toda a contemporaneidade aparece muito no Álvaro de Campos. Né? Seja na questão da ordem triunfal, seja na questão da ordem marítima, seja no Walt Whitman, em todos esses poemas dele aparece essa realidade. Bom, então, nesse sentido, essa cena é, portanto, poética. Bom, ele vai escrevendo e começa a dizer o seguinte, bom, no meio do caminho ali daquela rua, portanto, a rua já é metafórica nesse sentido, tem a morte. Morte de quê? Morte, obviamente, dos seres, etc., né? E morte também do homem. Então, essa morte é aquilo que é a ruptura dessa situação. Então, a ideia de ruptura, que é o que aparece no trágico, ele está, a meu ver, bem estabelecido aqui. Por quê? Onde eu estou presente, a morte está presente. Né? E a morte está presente sob forma de destruição dos seres, destruição do homem. Mas, vejam só, à medida que ele vai trabalhando, aquela estrada que está à frente,
a estrada do nada. Por que é a estrada do nada? Porque termina aqui termina, vamos dizer assim, aquilo que eu estou vendo, depois aparece o que? A Terra inteira, depois aparece o Sistema Solar, depois aparece a Via Láctea e depois o indefinido, que é no fundo o caos. Né? Ou seja, tem um movimento nessa rua aparentemente fixa, porque ele está olhando para aquele lugar, etc. Só que a cabeça dele está raciocinando e o poeta vai descrevendo o que, de fato, naquele episódio, naquela metáfora da rua, está acontecendo na realidade do mundo todo. Ou seja, é uma filosofia que tu poderia transformar em conceitual, isso aí tudo. Né? Eu poderia dizer, não, porque o ser, porque o ente, porque não sei o que mais, porque as alteridades, e ele vai construindo uma filosofia. Não, ele faz uma poesia. E é isso que é extraordinário, porque a poesia ela atinge profundamente a nossa emoção. Né? Ele atinge profundamente as coisas que nós estamos sentindo e vivendo. E é isso que toca. Bom, por isso que um autor como esse, na minha geração, contou muito. Por quê? Porque essa presença de desmantelar essa radicalidade conceitual da filosofia leva a gente poder ampliar e escutar os poetas, os artistas plásticos, né? Os cineastas, né? Os pintores, a dança. Tudo isso tem sentido, tudo isso pensa. Só que ela não pensa em conceitos, ela pensa sobre os outros elementos. Então, isso é uma coisa que seria importante a gente sentir. E tem uma história interessante, que é a seguinte: quando eu estou pensando, eu fiz isso muito tempo, mas depois eu parei, vocês vão ver por quê, que é o problema do cigarro. Né? O que é o cigarro? O cigarro, tu fica lá sentado, fica confabulando contigo mesmo, fica especulando. Né? Eu me lembro, por exemplo, eu participei de um grupo de teatro chamado Teatro de Equipe, um teatro muito marcante em Porto Alegre, e que deu personagens artistas fabulosos, Paulo José, Pereio, né? A Lilian Lemers, né? E deu um diretor muito bom, Mário de Almeida, né? O próprio Marcel passou por ali. Então, nós temos um monte de coisas que aquilo vai construindo uma determinada concepção da realidade, uma concepção mais do ponto de vista poético. E, portanto, romper com essa ideia que a filosofia, quando eu saí da faculdade, se dizia assim: a filosofia é a rainha das ciências. E como comédia, vale, mas como pensamento, não. Então, e por que o que acontece? Né? Logo no início do poema, né, ele desenvolve uma ideia que eu acho extremamente importante, né, que está na terceira estrofe, né, e que ele diz assim, passagem assim, ele está olhando e ele diz: dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Veja, aqui começa uma questão importante. Ele é alguém que não vai na ideia do ser. O ser existe também, mas é uma relação de ser e nada. Ou seja, há uma possibilidade, porque eu não consigo pegar o pensamento. O meu pensamento não entra dentro dos objetos, dentro das coisas, dentro das pessoas. Então, nesse sentido, o que ele está dizendo? O que Borges dizia. O Borges dizia o seguinte: o ser não é. Se fosse pensável, não seria possível de dizê-lo. Ou seja, é isso que ele está dizendo. Eu posso falar, mas eu não entro na natureza dos objetos. Né? Eu não entro no ser dos objetos, não entro no cuido dos objetos. E dos seres também. Então, é isso que ele está colocando. E esse aspecto da irreversibilidade do tempo, né, é um elemento fundamental. Por que razão? Porque ele está passando e eu estou ali, logo adiante tem a questão da morte. Então, a morte também é um elemento do trágico. Reversível do tempo, a morte. Bom, e se colocou nesse aspecto que eu disse, né, da inacessibilidade que eu estou vendo. Eu não consigo saber o que é aquela pedra que está na rua. Posso dizer cientificamente que a ciência é uma coisa para o homem, não define a ontologia do objeto. Bom, depois ele diz o seguinte: dá-se para um mistério de uma rua cruzada constantemente por gente,
para uma rua inacessível a todo pensamento, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa. Com a morte, a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Tudo isso eu tinha dito. Agora vem. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Então, a meu ver, aqui está uma visão do que seria a tragédia para os contemporâneos. Eu chamarei de a tragédia do nada. Porque tu passa o teu tempo, tem a morte é uma ratificação, mas, ao mesmo tempo, essa tragédia também é mundana, é do mundo. Por quê? Porque vai avançando até chegar ao final do indefinido. Vocês viram? Quer dizer, a Lua chega na Terra inteira, vai na Via Láctea, né? Vai no Sistema Solar, na Via Láctea e vai no indefinido. Ou seja, o movimento geral dos seres e o movimento geral do homem é essa presença do nada. Eu acho que isso é uma coisa extremamente decisiva no Fernando Pessoa. Isso é absolutamente contemporâneo, absolutamente moderno e absolutamente contra a maioria das filosofias que não trabalham com essa ideia, né? Bom, aí, então, eu diria mais uma outra coisa, né? Quer dizer, o começo do poema também é belíssimo, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a despeito disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, essa conta, quer dizer, vocês vejam, a ideia de construção de alguma coisa que está na ideia dos sonhos, né? Ela também é atravessada pelo nada. Então, nós temos um conflito forte nesse poema, e admiravelmente forte, que é do tudo e do nada. E esse conflito do tudo e do nada, ele é extremamente importante para compreender uma dialética contemporânea, que a maioria das dialéticas tem dois termos e tem uma síntese, ou então não tem termo, só tem dois termos e não tem síntese. Não, para ter essa situação, a dinâmica, ter o paradoxo, nós temos que, os dois termos têm que estar um infiltrado no outro, ou seja, o nada possibilita o tudo e o tudo possibilita o nada. Essa eu acho que é a questão decisiva nesse poema do Fernando Pessoa. Por quê? Porque mostra exatamente a dificuldade, e por isso vem a melancolia, né? E a pessoa fica desesperada para pegar alguma coisa que seja o ser, né? E, na verdade, ele captura o nada. E, ao mesmo tempo, o cara que está no nada pode criar alguma coisa. Eu acho que aí também tem um outro lado importantíssimo, inclusive clinicamente, né? Quer dizer, ou seja, entre o tudo e o nada tem um espaço de criação. E esse poema existe nesse espaço de criação. Então, essa ideia de criação, ela é fundamental, até a invenção. A invenção vem pela palavra e vem pela imagem. A invenção desse poema é extraordinária por isso, porque ele é, ao mesmo tempo, um poema totalmente verbal, né? Mas, ao mesmo tempo, ele constrói, ele desenha um mundo. Por isso que eu disse, na 24 de outubro, aqui nós podemos perceber claramente esse poema, como é que ele funciona. Bom, e queria terminar. Bom, queria terminar o seguinte: junto nisso, ele coloca a sua trajetória, a trajetória do personagem que está falando nesse poema. E aí já se falou bastante sobre isso, ele vai do brusco, do perplexo, do furioso, do querendo ver, quem sabe a menininha ali resolve o problema que ela come chocolate. Tem a filha da lavadeira, que se ele casasse com ela, teria sido feliz, etc. Então, tem toda uma dinâmica de colocação de possibilidades imediatas que são totalmente descartadas ao longo do processo, ou que fazem parte desse processo de vamos dizer assim, desenvolver o tudo na carroça do nada. Bom, por fim, eu acho que também é espetacular o final do poema. Como é que é o final do poema? O final do poema, depois de conversar toda essa história de filosofia e do personagem, ele percebe que aquele cara que entrou um cara na tabacaria que era o Esteves, né? O Esteves, vírgula, sem metafísica, né?
Bom, e o que ele diz? Ó, Esteves, né? Ele que esteve lá, vai embora. Então, depois, o que ocorre? Ocorre que, ao mesmo tempo, o dono da tabacaria chega. Né? Bom, e aí nós temos aquela partezinha final, que eu acho também brilhante, né? Porque a passagem do tempo, ele fala, por exemplo, comparando o dono da tabacaria com ele. Ele morrerá, eu morrerei, os meus versos morrerão, a tabuleta que ela vai morrer também, a língua que eu falo vai desaparecer. Né? Já era a última flor do laço. Já era a última flor do laço, quer dizer, o laço já estava pela tabela. O nosso pessoa conseguiu se levar um pouquinho mais adiante. Então, vai terminando tudo. Né? Mas o que eu queria salientar é que exatamente esse intervalo entre o tudo e o nada é o intervalo da criação. Ou seja, a ideia de nada que destrói as coisas é também aquela que possibilita a criação, porque ela está ligada ao tudo. Se ela não estiver ligada ao tudo, não estiver ligada ao sonho, não há possibilidade. Então, aí o Esteves saúde e tal, e o final, que eu também acho extremamente brilhante, né? Em que ele diz, deixa eu ver, o homem saiu da tabacaria, né? Isso, minha vista está meio complicada, porque eu tenho óculos de O homem saiu da tabacaria, parênteses, metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço, é o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se-me e viu-me. Acenou-me a Deus. Gritei-lhe, adeus, ó Esteves. E o universo. E o universo reconstruiu-se bem, sem ideal, sem esperança, nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. Esse final é absolutamente extraordinário. O que ele mostra é exatamente isso, né? Que qualquer coisa que eu faça, e se eu continuo a existir, né, eu vou me reconstruir em relação à realidade que está ali, que está posta ali. E essa realidade que está posta ali é a realidade da tabacaria. E é por isso que o homem dá um sorriso. Né? Ou seja, ele está feliz, ele é também sem metafísica. Então, essa história nos leva a colocar, para encerrar, que a visão da casa do ser, no caso eu diria a casa do ser indevido, né? Ou casa do vir a ser, se dá em face do mundo. Esse mundo vai se transformando, né? vai se modificando, tem a morte e tem também um espaço infinito desse universo. E esse universo, o dono da tabacaria estava rindo, mas o universo vai rir dele, porque tem um indefinido no final. Era isso. Muito bem. Pessoal, vamos abrir a palavra. A gente... Pessoal, pode seguir o diálogo. já levantar a mão lá. Sérgio, quem está lá? Só para aproveitar o pelo final aqui é o seguinte: ele sai do transe, na verdade, quando ele sai do transe, o poema é um transe, está transido no poema. Ele sai do transe quando o Esteves, sem metafísica, adentra a tabacaria. Isso. É quando ele reconhece o Esteves, e o Esteves, de volta, o reconhece. É no reconhecimento com outro ser humano de que ele sai do transe. É muito bonito esse texto que ele dá. Porque tem o desse fora, é muito importante esse poema. Os paradoxos são todos importantes nesse poema. E aí é exatamente isso, que essa coisa que ele... Mas o que é interessante nesse negócio é o fato de que, reconhecendo o Esteves, etc., o fato é que existe a possibilidade definitivamente da irreversibilidade do tempo. O cara vai desaparecer ali também. Né? Bom, mas só que o dono da tabacaria não tem essa impressão.
Ele se julga meio eterno, pouco nossos capitalistas, Ele sorri. né? Ele sorri, né? Bom, e por outro lado, o que acontece? O pessoa percebe exatamente isso que está. Houve essa situação, né? Mas, na verdade, tem um poema, o começo do poema é de novo a mesma coisa. Eu não sou nada. E o cara também não. Eu vou colocar mais duas observações que seguimos a página. É o seguinte, a questão dos heterônimos, talvez hoje tem um movimento curioso de causação aí. É como se a obra, a natureza da obra, a estilística da obra, criasse seu autor. Não é o autor que cria a obra, é um movimento inverso de causação aqui, que talvez esteja colocado em jogo quando se disse isso aí. Sobre o nosso amigo Leibniz, eu estava pensando no Heisenberg, tá? O princípio da incerteza contra as modas e o destino pré-construído, né? A incerteza fulmina a ideia de que tudo está dado Sim, isso aqui é na mente imponderável, de né? Deus. Não pode se dizer o que vai acontecer depois. É imponderável. Né? Uhum. Por quê? Porque tem esse movimento todo, né, que está desaparecendo. Agora, o importante é que o poeta, ou melhor, o personagem, ele enxerga a realidade e, através das sensações, ele absorve isso e processa essa situação. Uhum. É esse que é o elemento fundamental. Mas a gente tem que lembrar, só para concluir, tem que lembrar Coloca que... um pouco mais essa coisa da incerteza. Tem o Sérgio, depois o Edson, mas estão... né? Eu não cheguei... Foram só fragmentos de Só- lampejos na história. Como é tá? que foi isso? Não, a questão do Heisenberg é o seguinte, tu determina a posição, tá? Ou tu determina a trajetória, tu não tem os dois dados ao mesmo tempo. Tá? Isso é para combater a ideia de que há uma predestinação, de que as coisas estão construídas, seja lá na mente de Deus, onde for. Tá? Uhum. Então, é nesse sentido que vem a evocação do Heisenberg, ou do cálculo, por exemplo, mecânica de fluidos também serve para isso, porque tu não tem como, quer dizer, até tem, mas é um dos cálculos mais difíceis de fazer, é fazer a mecânica de fluidos, que é o caos se movimentando, né? Um pouco isso está em jogo. Tá, mas esse tipo de coisa só vai a voz agora porque é um papo livre e a gente não tem, eu pelo menos não me coloco a exigência de rigor na demonstração dos insights que acontecem a partir das colocações de vocês, da leitura e da conversa com os demais. Tá? Eu só quero assinalar mais duas coisas que eu acho importantes. Primeiro é o seguinte, lembrar que filosofia e poesia tiveram a mesma matriz. É um tempo em que a palavra escrita não estava colocada para nós, aliás, a grande revolução do mundo clássico foi a introdução da escrita, né? Semelhante talvez ao que a gente esteja vivendo hoje, cogito, com a questão da transferência. Eu pensado no poético. Tá, exatamente, porque é o poema que era a forma e o poema é a palavra colocada ao vento, daí vem o fumo, todas as associações para o tabaco, seja tabaco do qual eu me abstenho já há algum tempo, né? Bom, acho isso importante. Era o que eu tinha. Okay. Só queria dizer uma coisinha. Não só porque é questão da palavra. Né? Eu insisto com a ideia que a palavra traz a imagem. E as vulnerabilidades são das duas. Mas o que ele construiu aqui é uma construção de mundo. Eu posso discordar ou não. Tá, isso aqui. O Edson. Alô, Edson. A Fernanda também pediu? Edson tem que abrir o microfone. Aí. O Edson. Tá me ouvindo? Então, está mais baixinho. Um pouquinho, peraí. E agora? Melhorou? Melhorou. Tá. Bom, um bom dia. Queria muito estar aí, mais perto, que para entrar na tabacaria, a gente tem que estar de frente a ela, né, e poder entrar. E vocês nos ajudaram assim muito a entrar nessa tabacaria, no sentido mesmo de uma certa ideia de, me ocorre aqui dizer, de salvação, né? A tabacaria é o que nos salva. Foi muito bacana assim os comentários, eu acho que ele ampliou o poema,
no sentido de que há certos textos, certos poemas que entram na nossa corrente sanguínea e fazem parte do nosso corpo. Sim, esse é um deles. Para mim, a tabacaria é um poema de formação do que eu ainda não sei que eu sou, do que eu sou, do que eu serei, do que eu não posso ser, assim, né? Enfim, mas também não vou entrar nesse detalhe mais pessoal, mas numa conversa mais próxima a gente poderia falar disso, né? Do que um escrito, um poema faz para a nossa vida. Rapidamente, eu sublinharia 3 palavras-chave só para também lançar a conversa e os muitos pontos que vocês já colocaram e ampliaram. Seria a palavra impossível, senso comum e esperança. Para mim, esse verso sobre a reflexão sobre o impossível fala de utopia, né? E eu acho que é uma definição muito precisa disso que é impossivelmente real. E acho que é muito bacana, né? Quanto que esse pensamento da utopia se coloca presente nessa reflexão, esse poema tão lindo do Fernando Pessoa. Quer dizer, como o poder da forma é impossível, mesmo que isso nos coloque sempre esse desafio daquilo que escapa. O segundo ponto do senso comum me parece muito importante também do ponto de vista de um pensamento de um dos nossos impasses, que é, e que me vem muito o título de um trabalho de um artista, o Daniel Acosta, que fez uma intervenção no Torreão, com a seguinte pergunta: quem duvida do senso comum? É muito bacana esse verso, né? E tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode ser tantos, né? E justamente essa ideia, como sair desse senso comum, desse mesmo, né? E de alguma maneira poder ter a coragem, né, de fazer um registro e se destacar, né, do que é essa instância do mesmo. Então, também sublinharia essa reflexão. E para finalizar, essa ideia de esperança, porque que, o que abre a esperança? É o ato, O que que abre a esperança? O ato. é o ato, ou seja, isso, o mundo é para aqueles que nascem para conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Também tive a sensação, né, de quanto que todo poema ele coloca sempre esse impasse desse temor, desse horror e ao mesmo tempo dessa necessidade do ato, né, que é justamente aquilo que nos destaca do senso comum. E mesmo diante de uma ideia de fracasso, né, sonhei em fazer, né, sonhei em abrir a porta, sonhei em abrir a janela, né, como o Enéas trouxe, mas não o fiz. E no fim das contas, o ato ali do poeta é escrever, é o registro, né? Bom, ao menos deixei esses versos, né? Mesmo que não tenha podido fazer, né, muitas das coisas que tinha sonhado. Então, era isso, agradeço e acho que tabacaria precisa ser retomada e um pouco, né, até eu acho que o Enéas pontuou mais isso, né, como uma leitura do mundo e até do ponto de vista político, né, uma política em todo sentido, mas também uma política da vida. Obrigado. Achei que a pergunta que ele falou. Não. Bem legal essas observações. Nossa. Eu vi pela primeira vez do tabacaria. E é interessante como, dependendo da formação, daquilo que preocupa no momento, os poemas caem de forma diferente para as pessoas, né? Então, o que me chamou a atenção é um poema absolutamente existencial de alguém pensando sobre si, o que eu valho, né? Para que eu sirvo. E eu fiquei pensando, trazendo, como você falava, para as questões atuais, como um poema desses cai para um menino da periferia e como um poema desses cai para um menino classe média, que pode vir como nós aqui discutir e realmente
trabalhar sobre uma questão tão importante, né? Então, quer dizer, esse apontamento para o vazio, né, para o vazio, para a solidão, essa questão que tem me preocupado muito, aí sou de outra área, né? Mas a questão da absoluta falta de perspectiva do pessoal, especialmente jovem, hoje, na periferia, desempregado, sem ter possibilidade, sem ter elementos culturais que permitam fazer alguma coisa. Então, mas todos nós, como seres humanos, temos capacidade de pensar sobre a questão existencial. Para que eu sirvo? O que é que eu posso fazer? Etc. Então, a minha preocupação se deu assim, nessa linha da importância que tem, digamos assim, a existência de uma perspectiva de vida. Para o sujeito ser capaz de superar aquilo, não sou nada, não sirvo para nada, não posso fazer nada, mas eu tenho uma perspectiva. Então, isso é uma coisa que tem me preocupado muito em todas as instâncias, não só na questão da periferia, que eu falo absolutamente desprovido, como também daquele pessoal, digamos assim, que tem mais condições de fazer alguma coisa. Então, é interessante essa questão da poesia, porque ela cai de acordo com a formação, com a preocupação do momento, ela cai de forma diferente, complementar entre as pessoas. Então, isso que a gente está fazendo aqui, eu acho assim, fundamental, porque dá essa variação de como é possível perceber a imagem. O Enéas falou na questão a imagem que me veio automaticamente foi essa extrema desigualdade e a capacidade de pensar que nós estamos vivendo no país. E a questão do cigarro me ligou muito à questão da droga, quer dizer, esse pessoal solto, sem nada, fazer o quê? Então, são questões assim, que realmente você complementa, né? Esse intercâmbio, eu acho fundamental. Não queria deixar de falar. Que bom, obrigado. É importante, tanto do ponto de vista de vocês, como do ponto de vista do cientista político, o que eu posso fazer. Claro. Mas, nesse poema, me pareceu ser nos dado o retrato de um sujeito ao qual tudo é interditado, impossibilitado, negado. Contudo, a respeito de todas essas interdições que pesam sobre ele, o que ele faz é cantar, né? De forma que a saída não é pelos sensíveis, ou pelas coisas, ou pelas afirmações, e sim pela palavra, por dizer. Curiosa a janela que esse cara abriu, Sim. já que janela é um dos termos do poema, né? É uma janela por onde o passarinho canta, digamos assim. Que é a mesma coisa que se dá no final, é quando ele vai. Tá certo, na janela ele vê o mundo como distante, tudo como impossível, tudo lhe é negado, ele não tem possibilidade de se realizar nesses sensíveis que são dados a ele. Mas quando ele reencontra o externo Esteves, ele se reanima com o sujeito, ele vem cá ao mundo, ele diz um oi e o outro sorri. Acho isso Tem um certo despertar, né? Isso que tu marcava, né? um pouco desse Também algo dessa. poesia. Bem interessante, acho bem importante isso que vocês estão levantando, né? Essa questão do ato do poeta que o Edson trouxe, agora isso né, de como tomar essa questão do vazio, também ver com que condições se tem possibilidade de fazer algo a partir daí, e o Sérgio lembrando também essa coisa do movimento, né? De onde se dá a causação ali, no Fernando Pessoa, daquilo que ele pôde criar, né, com a sua palavra, com a sua poética, para, então, produzir de alguma forma o seu ato, né? Também acho que não é que ele sentou e escreveu um heterônimo. E mesmo nos escritos biográficos aparece, né? Fernando Pessoa queria poder falar desde uma voz de alguém que tivesse a ver com uma certa contemplação e tal, e não saía. Aí, num momento totalmente inusitado, ele, de pé na frente de uma cômoda, escreve
36 poemas que vão ser Alberto Caeiro. Então, não é como algo no sentido de uma intenção. É algo que, de alguma maneira, vem, talvez como esse ato que irrompe. E, de alguma forma, surge, e dali, no a posteriori, esse estilo não é aquele, isso aqui é diferente do outro. Nessa coisa da heteronomia do Fernando Pessoa, tem também toda uma discussão no campo da literatura. O que é heteronomia? Onde o Fernando Pessoa seria o único caso, vamos dizer, colocado, ou reconhecido. E tem vamos dizer, para que isso seja tomado como heterônimo, precisa ter um nome próprio, uma biografia, que é o Enéas, né, falou, um engenheiro naval de Glasgow, que não sei o que, tinha se movimentar de tal maneira. Mapa astral, ele fazia. Aham. Como? Ele fazia mapa astral. Mapa astral. Ele fazia mapa astral de cada personagem, cada um dos heterônimos. De cada heterônimo, de cada, né, as coisas a que ele se dedica, mas precisa ter um estilo próprio. A heteronomia é marcada na literatura como nome próprio, biografia e estilo. Sim. Então, tem algumas assinaturas que têm essa configuração, outras não. Mas isso tudo vai vindo a posteriori, vamos dizer, nessa obra. Eu pensei mais numa homologia com o politeísmo, no sentido de que cada deus ou deusa porta em si o aspecto da coisa ou do domínio da realidade sobre o qual ele rege. Né? É por aí que eu tinha pensado na história. E a outra coisa é o mecanismo da substantivação de verbos, que quando eu pensei na heteronomia, no fato da obra estar criando o seu autor, eu pensei mais algo nesse sentido, no sentido do verbo se transformar em substantivo, tá entendendo? E aí, A Márcia quer falar na tela. Pode falar. Bom dia, pessoal. Não, eu queria, na verdade, agradecer o sábado tão iluminado aí que vocês nos propuseram já aí agora, nesse momento, e trazer, assim, desdobrando algumas ideias, assim, só rapidamente, de tantas coisas, né? Porque cada vez que a gente relê, né? Enfim, muitos poemas, mas Tabacaria é um desses, né? É como se uma outra janela, né, vai sendo aberta, né? A gente tem alguns trechos que imediatamente a gente identifica, né, e sente como um reencontro, mas outros que parece que a gente nunca leu, né, que são novas aberturas de novas janelas, né, e de alguma forma, enfim, né, ele nos conduz para esse devaneio, né, essa posição de olhar o mundo nessa lógica do fora dentro, né, do outro lado da janela, mas enxergando ali aquele mundo que ele vê passar, que convoca ele, mas que também abre, né, para os tantos pensamentos, mas daí resgatando um pouco essas coisas, né, a Lúcia atrás do transbordamento, dos excessos, né, dessa multiplicidade, dessa infinidade da linguagem, e o Edson traz essa coisa do ato, né, que de alguma forma faz o corte, né? E eu acho que o colega aí estava comentando muito realmente como esse final, né, assim, marca isso, assim, depois de toda essa viagem que ele faz da finitude, da morte também, né, que o Enéas aponta também essas dicotomias aí que produzem muitos sentidos. Tem o ato do escrever, que o Edson aponta, mas eu fiquei pensando no ato do enunciar, no ato do dizer, né? Temos aí a nossa jornada que se aproxima, né, do dizer inconsciente, também como um ato, porque é quando ele diz, né, adeus, ó, né, Esteves, ele é convocado no olhar do Esteves a fazer um ato, o ato da enunciação. E é bonito que esse adeus, que então ele enuncia, né, é o adeus que reconstrói o universo, né, ele diz.
Então, o universo se reconstrói no adeus, né? Eu acho essas dualidades, assim, tão belas, né, da poesia do Pessoa. Muito obrigada aí, pessoal. Valeu. Obrigada, Márcia. Intervenção. Eu vou convidar o Enéas e o Rocha também a dizer uma palavra de final para a gente. Quem queria falar? O Loss. Loss, tu quer falar? Pode falar. Depois... É só uma pergunta que, depois de ler, reler essa poesia, em cada frase se descobre alguma coisa, eu me perguntei, eu senti um certo niilismo. Até que ponto isso realmente é o meu pessimismo que vê esse niilismo na poesia? Eu acho, vamos tomar agora, a partir do que o Loss falou, os nossos depoimentos, o nosso testemunho, eu creio que mostra na possibilidade de ler esse lirismo também. Mesmo quando vou tomar dessa forma, né? O lirismo agora, aproximando daquilo que o Edson falou, né? Da esperança, e como que aparece em diversos momentos. Inclusive, eu estava me lembrando, né, como, nesse caso, né, a enunciação, para tomar aquilo que a Márcia falava, né, a saída desse real misterioso e, ao mesmo tempo, que pode ser interpretado de uma forma muito trágica, se dá por caminhos diversos e também pela poética, por exemplo. E agora estava me lembrando, fazendo certas efemérides, né? Esse ano se completam 100 anos desse poema. Né? Ele é de 1933, editado. Mas também, né, trazendo um pouco, fazendo essa aproximação assim, rápida, né? Para não ser muito demorado, são 40 anos do lançamento de Sobrevivendo no Inferno, os Racionais. Ou seja, que eles lá no Capão Redondo, em São Paulo, né, lá na Zona Leste, né, conseguiam, né, falar, né, e cantar, né, a sua condição e, com isso, atravessar, sabe? Ultrapassar essa condição. E um contraponto também, né, dessa época, mas aí pensando, né, nessa ideia de que quais são as condições diferentes que dão formas diferentes de cantar isso, que eu sinto Racionais, né, e como talvez da próxima vez a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Se vocês lembrarem, né, uma outra forma de olhar pela janela é a composição Dois Irmãos, do Chico Buarque, onde ele está na janela do seu apartamento e observa o morro Dois Irmãos. E, a partir daí, né, faz uma poética e uma lírica daquela natureza que já está rasgada, né? Porque o Morro Dois Irmãos é impossível hoje de ser visto, né, sem tu ver, né, o Vidigal, né, cortando o morro. Mas, ao mesmo tempo, ele olha para o morro, né, se vocês estão lembrados da letra, a gente pode trazer aqui da próxima vez, é toda uma reflexão a respeito do que ele diria, né, aquela imponência que está lá desde antes da existência dos homens, né? Mas que, ao mesmo tempo, ele lê algo naquele silêncio. Então, só para lembrar essas coisas e repetir algo que nós tínhamos lembrado. Quer dizer, a poesia, a piada, né, a literatura tem essa possibilidade de possibilitar a passagem do real para o simbólico. E isso se dá através desse dizer que lida com a enunciação e também, né, com o significado das coisas. É possível que a gente possa, né, introduzir, né, propor algum tipo de, fragmentariamente, de uma modificação no senso comum, talvez. Porque muitas vezes é isso que vocês falaram, do senso comum. Sem falar de outras coisas que agora deixar para mim. Enéas, para um outro momento, para a gente poder conversar, né? A sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro, falhei em tudo, antecipa Becker. Fracassar.
fracassar de novo, fracassar melhor. Vai antecipar essa possibilidade e dar essa possibilidade de se filiar nessa palavra. Bom, depois a gente pode continuar em outro lugar. Bom, eu acho que as questões colocadas aqui foram todas muito interessantes, muito boas, né? E tentaria dizer alguma coisa sobre isso. O primeiro ponto, eu vou pegar uma ideia que eu quis colocar, o Edson colocou também, que é a ideia do ato, né? Quer dizer, para mim, vamos dizer assim, a questão fundamental do poema, do ponto de vista do narrador, é exatamente esse ato que ele está fazendo. Quer dizer, a questão de tudo e do nada é uma questão ontológica, mas a questão da situação do homem pessoalmente, a forma dele responder a essa situação do tudo e do nada é fazendo um ato, e no caso dele, o ponto mais fundamental, que é poesia. O que é poesia? É exatamente estar encontrando aquilo que é a resposta para a realidade que está sempre escapando. Ou seja, ele está sempre atuando nessa situação. Ou seja, a alegria de inventar. Né? Acho que esse é o ponto, a meu ver, essencial desse poema. Bom, a outra coisa que eu queria colocar, né, a questão que a Mercedes colocou, me parece assim extremamente importante que a gente se preocupe com as questões sociais, as questões ambientais, tudo isso é fundamental. Só que nós, na estrutura que o poema mostra, e na estrutura que se pensa própria filosoficamente as coisas, mesmo em política, não existe um lado único, existe sempre dois lados, no mínimo, pelo menos, né? Ou seja, o paradoxo é uma coisa dessa situação. E essa multiplicidade de pontos de vista me impede de fazer uma solução global. Ou seja, o Pessoa não é favorável ao ser, nem à justiça. Né? Ele coloca essa questão como uma coisa de resolução do mundo que está à nossa frente, que está vivendo. Tanto que a questão final, por exemplo, é ele, cara preocupado com todas essas coisas, o Esteves que está um pouco se lixando com isso aí, né? E o dono da tabacaria está feliz, porque ele continua mandando naquele pedacinho lá, vendendo seus produtos. Então, eu acho que essa ideia de diversidade, de multiplicidade, é uma ideia que ele aborda, e aborda exatamente com a impossibilidade da unidade. Se ela existe, ela é momentânea. Né? Essa unidade sempre escapa. Portanto, não tem o ser, não tem a justiça, não tem a liberdade. Mas as formas que ele coloca para nós lermos, e nós olhando, encontramos que o grande gesto é exatamente a invenção, é o grande gesto de atuar. E a forma de atuar é exatamente sobre a palavra. Né? Ele dá um sentido muito importante nessa direção. E, de outro lado, né, eu queria citar aqui uma coisa de um cineasta brasileiro chamado Carl Guimarães, que fez um filme chamado Existo, que é um Descartes vindo ao Nordeste. E ele diz uma frase espetacular: o nada é o maior espetáculo da Terra. Né? Quer dizer, ou seja, é sobre isso que nós temos que criar, em cima disso. Então é isso. Bom, gente, aproveitando a questão das três palavras, eu deixaria a contingência, o trágico e a quebra-estrutura como motes para nós. Eu vou deixar um capítulo também, daqui a uns 15 dias já deve estar, porque tem feriado, até o fim da outra semana, vou deixar digitalizado aqui na secretaria. Quem quiser pode escrever, pedir. É um capítulo do Poesia e Psicanálise, do Henrique Tannenbaum, onde ele articula isso, né? A linguagem, a psicanálise, a poesia, a política. Pequeno capítulozinho, não é obrigatório, mas quem quiser pode ter e pedir da secretaria. Eu quero o capítulo do Escuro do Nosso Tempo, eu vou deixar para digitalizar, que também está no nosso caldo de trabalho. Obrigada a presença de todos. Obrigado. Bom fim de semana. Seguimos no primeiro fim de semana do mês que vem. Primeiro sábado. Obrigada, pessoal. Bom final de semana. Tchau. Muito bom. Obrigada a vocês. Obrigada. Excelente. Obrigada, Deus. Ótimo. Pessoal, até a próxima. Até. Tchau, pessoal.
Obrigado aí, pessoal. E amigão, eu acho que a tabacaria corresponde sertão do João de Marizói. Tchau, né? Verdade, tabacaria. Não nada. É mesmo, travessia e não nada. Muito bom, obrigada. Tem que ligar os equipes? Ah, já. E tem que esperar a gravação, não precisa? Ah, é? Depois da gravação. É, foi bom que gravou, né?